Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, né, de física. E aí, a gente vai começar a estudar um pouquinho agora na parte de termologia, é processo de transmissão de calor, tá? A aula passada a gente viu escalas termométricas, fez alguns exercícios, coloquei outra atividade de revisão para fixar bastante. E hoje a gente vai estudar um pouquinho as transmissões de calor. Transmissão de calor, veio. Transmissão de calor é característica como é a passagem da energia térmica de um local para o outro. Então, quando eu estou transmitindo... Exemplo, coloquei aí. Tem uma fogueira, coloquei um recipiente de ferro, e aí tem um processo de condução. É como se, por exemplo, a gente está lá na nossa cozinha, começa a fritar um ovo ou alguma coisa e deixa um garfo lá. E o garfo ele é todo lá de metal, né? Não tem nenhuma partezinha de plástico. Se você tocar nele, você vai se queimar, porque existe uma transmissão de calor, né? Ali. Outro processo que tem é a questão da irradiação, né? Você está com muito frio, então faz uma fogueira, fica lá próximo da fogueira. Mesmo sem tocar na fogueira, por irradiação você vai receber uma transmissão de calor também. E a convecção, que é uma terceira transmissão, que também vai ter um contato direto, só de transmissão de calor. Então, gente, transmissão eu vou para a primeira aqui, né? A transmissão por condução, tá? Primeiro tipo. É um processo de transmissão de calor em que a energia térmica passa de um local para o outro através das partículas do meio que os separam, tá? Essa passagem da energia térmica de uma região para outra se faz da seguinte maneira. Na região de maior temperatura, as partículas estão mais energizadas, vibrando com maior intensidade. Essas partículas transmitem energia para as partículas vizinhas, menos energizadas, que passam a vibrar com maior intensidade. Então, exemplo, se eu tenho dois objetos, um que está com mais calor e outro está com menos calor, o de maior calor vai transmitir para o de menor calor. É isso que está falando aí, tá? Estas, por sua vez, transmitem energia térmica para a seguinte e assim sucessivamente. E esse é um processo que exige a presença de um meio material para sua realização, não podendo ocorrer no vácuo, tá? E aí eu trouxe um experimentozinho que fala justamente dessa transmissão por condução. Vamos ver. Veja que aí eu tô com a vela, tá? E ela tá aquecendo a pontinha do metal. E o que tá acontecendo com as taxinhas? À medida que vai aquecendo, que tá ocorrendo a transmissão de calor por condução, não diretamente nas taxinhas, ela começa a cair, tá? Porque o metal está sendo aquecido. Que é um exemplo dessa questão da transmissão de calor, tá? Tá aquecendo, tá demorando mais, à medida que vai chegando lá, as taxinhas vão caindo. Vocês vão ver que vai cair todas. Perceba que quanto mais distante, né, vai levar mais tempo para poder ocorrer a transmissão aí, né, para poder aquecer. Por isso que tá demorando bem mais, mas vai cair todas, tá? Ó, falta só mais uma. Tô apagando aí no vídeo.
Enquanto isso, vocês comem uma besteirinha aí, tá? Brincando. Tá caindo. Vou acabar a vela. Vai cair, vai cair. Caiu. Aí, ó. Demorou, mas caiu, né? Vamos lá para outro tipo de transmissão. Transmissão por convecção, tá? A convecção se constitui de movimento de massas fluidas trocando de posição. Podemos afirmar que a convecção somente ocorre com os fluidos, líquidos, gases e vapores, não podendo ocorrer com os sólidos ou no vácuo, tá? Então, lembra disso aí. A convecção pode ser natural ou ocasionada por diferenças de densidades devido à diferença de temperatura entre as massas do fluido ou forçada quando é ocasionada por bombas ou ventiladores. Observemos que na convecção não há passagem de energia, tá? De um corpo para o outro, mas apenas eixos que mudam de posição. Então, aqui eu tenho um exemplo mostrando a transmissão por convecção, tá? Que é esse cimento aqui no bico de Bose, tá? Aqui no becker está ocorrendo uma transmissão por convecção. E eu trouxe um vidinho também de um experimento. E aí, quando aquecer, ó, preste atenção aí no copo, vai ocorrer a transmissão por convecção do laser. Olha lá. A partezinha aqui dá pra visualizar bem, ó. Deixa eu passar aqui. Ó, a gente pode ver naturalmente isso numa questão do aparelho do ar-condicionado, tá? No verão, onde o aparelho do ar-condicionado é introduzido o ar frio nas salas,
pela parte superior. Desse modo, devido à sua maior densidade, o ar frio desce, provocando a circulação do ar contido na sala, tá? O aparelho ar-condicionado deve ser colocado na parte superior da parede da sala. É o processo que a gente vê, a questão da geladeira também, tá? Um aquecedor elétrico, mostrando. A questão das brisas também, tá? Aqui a gente pode ver à tarde, tá? O ar próximo à areia fica mais quente que o restante e sobe, dando lugar a uma corrente de ar da água para a terra. E o vento que durante o dia sopra do mar para a terra. Aí aqui as brisas continentais, que vocês já aprenderam isso em geografia também. Que vai fazer o processo contrário. A questão da geladeira que eu falei, tá? Deixando o congelador de ficar lá na parte de cima, tá? O ar frio desce, e, consequentemente o ar quente sobe, tá? Ou seja, o congelador é sempre colocado na parte superior para que o ar se resfrie na sua presença e desça, dando lugar ao ar mais quente que sobe. Isso tem a ver com a questão da pressão. Os alimentos são resfriados pelo ar frio que desce devido à convecção. E as prateleiras são feitas em grades e não, tá? E não inteiriças, né? Completa, para permitir a convecção do ar dentro da geladeira. E o terceiro tipo é a transmissão por radiação, tá? Ele é um processo de transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas, ondas de calores. A energia é emitida por um corpo e a energia radiante prepara-se até o outro, através do espaço que os separa. Sendo uma transmissão de calor feita por ondas eletromagnéticas, a radiação não existe a presença do meio material para ocorrer, isto é, a radiação ocorre no vácuo e também em meios materiais, tá? Entretanto, não são todos os meios materiais que permitem a propagação de onda de calor através deles. Aí aqui está mostrando a transmissão por radiação, tá? A energia solar. E aí, esses meios são classificados como diatérmicos, que são os meios que permitem propagação de ondas de calor através deles, que são os meios transparentes a ondas de calor, que é o exemplo do ar atmosférico. Meios atérmicos, que são os meios que não permitem a propagação de ondas de calor através dele, que são os meios opacos a ondas de calor. E aqui eu tenho um exemplo da garrafa térmica, né? Que na verdade não é térmica, tão térmica o dia todo, mas fica térmica pelo certa quantidade de tempo. Então, para evitar a saída ou entrada de calor da condução, o líquido foi envolvido por um vácuo, que é essa parte que fica fora aqui da garrafa, que você pode ver que você tem em casa. Por isso, a garrafa térmica possui uma parede dupla de vidro, péssimo condutor, que as quais se faz do vácuo, né? Então, para evitar a convecção, o processo de trocas de partículas, deve se manter sempre bem fechada a garrafa, porque ela só fica térmica por um certo quantidade de tempo, tá, gente? E para evitar radiação, as paredes são espelhadas, assim com os raios infravermelhos e as demais radiações que refletem no espelho, retornando-se para o meio original. E aí é bom observar que no sistema não é perfeito, e assim como eu falei para vocês, se depois de algumas horas o líquido interno acaba atingindo o equilíbrio térmico com o meio ambiente. Outro exemplo que a gente vê bastante é a questão da estufa, tá? Que é uma estrutura que tem como objetivo absorver o calor proveniente do sol, mantendo condicionamento do seu interior. A estufa de plantas, além de proteger a planta contra possíveis ameaças externas, mantém a temperatura interna controlada de acordo com a entrada de radiação solar. Ela é construída por materiais transparentes, tá? Que permite a passagem de praticamente toda a radiação. Aí eu trouxe aqui, ó, exemplos aqui, a questão de Curitiba, tá vendo? Aqui é o funcionamento, como é que ocorre a questão do efeito estufa, no ciclo do efeito estufa. Então, a luz do sol, ela brilha dentro da estufa e aquece o solo. Aí, em seguida, a camada aquecida do chão aquece o ar sobre ela. Aí, o ar aquecido vai para o topo da estufa, tá? E o ar mais frio torna o lugar para a parte de baixo, onde é aquecido, que a gente viu. E aí, quando o ar alcança a parte de cima, ele já resfriou, o ar aquecido vem para baixo e fica nesse processo, tá? E é isso, gente. Então, eu deixei uma atividade para vocês lá na página sobre transmissão de calor. Essa atividade é totalmente teórica. Lembrando que na semana que vem vai ter um testezinho lá na plataforma com essas duas aulas que a gente viu. A questão de escalas termométricas e a questão de transmissão de calor, que aí é para vocês verem como é que tá o nível de vocês e também vale como atividade, tá certo? É isso, obrigada. Tchau, gente, até a próxima.